Oi, gente, eu tô aqui para dar um recado importante para vocês. A Sociedade de Educação Espírita da Bahia, a SEEB, está precisando da sua ajuda. A sociedade vive de doações que são arrecadadas de forma voluntária nas reuniões, palestras presenciais, que claro que não estão acontecendo nesse momento ainda difícil que estamos vivendo. Então precisamos da sua ajuda para que esse trabalho de generosidade, afeto e amor da SEEB continue acontecendo. Ajude com o que você puder. Toda ajuda é muito bem-vinda. Vamos ajudar a SEEB a continuar com esse trabalho que é tão importante na vida de tantas pessoas. E mais uma vez desejar boa tarde a todos. Pedir que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos envolva e nos envolva mesmo, né? A gente vinha falando aqui no início, antes de começarmos, dessa expectativa de retorno àquela geração, né, aos trabalhos, às atividades, frente ainda à situação que a gente está vivenciando na atualidade, mas tendo a certeza de que a Casa Espírita ainda para nós é um porto seguro, é um local que a gente se fortalece para o enfrentamento disso também que a gente vivencia na atualidade. Não tem como não falar da pandemia, principalmente porque o tema da tarde de hoje é um tema medo. Está lá no livro Dores da Alma, de Hamed, porque por qual razão Hamed falar de medo para nós nesse momento, e embora ele traga três observações interessantes a respeito do medo, eu fiquei refletindo em torno disto e as coincidências que a vida, que a espiritualidade se encarrega de nos provocar. Diante desse momento de retorno, diante de tantas modificações na forma mesmo de nós nos conduzirmos na casa, nos trabalhos se estabelecerem, as mudanças agora mais imediatas, mais recentes de diminuição do distanciamento, o que vai ocasionar, de certa maneira, um certo fluxo normal da casa, embora todo mundo esteja com máscara. Tudo isso, nos trazendo de volta ao trabalho, também lida com essa energética do medo. Ao longo desses quase 2 anos, a gente vivenciou, uns mais, outros menos, uma relação com o medo muito maior, no sentido de se observar temeroso mesmo da situação, de se perder muitas vezes na falta de esperança de melhora, porque diante do desconhecido, e o vírus ainda é muito desconhecido para nós, e as suas variações então nem se falam, a gente lida com o medo quase que diariamente desde então. O medo de tudo, o medo do comportamento, das irresponsabilidades de alguns, da forma como outras pessoas negam a situação que a gente vivencia, e nós agora retomando as nossas atividades na casa, segue-se o medo, porque alguns trabalhadores retornarão com essa sensação muito presente ainda, do contato, da preocupação de se estar efetivamente seguro na casa, embora a gente se cerque de todos os recursos que a gente já sabe que são eficazes para evitar a contaminação, mas o fato é que ele está presente. E, numa perspectiva espírita, medo não seria algo negativo para nós, não deveria ser. Medo está associado, inclusive, a uma movimentação da própria lei natural. O que nós temos engrandecido ou muito mais alimentado e que nos desestrutura, em verdade, ele nasce com o nosso chamado instinto de conservação. Um instinto que nos acompanha desde os primórdios do nosso processo evolutivo. Éramos princípio inteligente e vivenciamos esse instinto de conservação em todas as etapas em que nós fomos estruturando essa inteligência primitiva. E ele estava lá presente, como segue presente em nós ainda. Necessário que se manifesta sem a nossa vontade, basta se colocar no parapeito de um prédio muito alto, basta se ver perto de uma fogueira, de qualquer situação que nos reclame a necessidade de nos conservarmos, esse instinto se movimenta. Ele não precisa da consciência que nós estamos cada vez mais elaborando e construindo para se manifestar. Ele nos resguarda e nos permite dar continuidade ao nosso processo evolutivo e preservarmos a vida apesar das movimentações outras que eventualmente nos levaram, em outras ocorrências, em outras existências, o desprezo ou o desgosto pela própria existência. O O suicida luta contra o instinto de conservação nas suas movimentações.
né? E a gente imagina, para a gente que brinca de mergulhar a cabeça na água e prender a respiração o maior tempo possível, né? E percebe o corpo lutando para respirar, imagine uma consciência, né, doente que consegue superar essa resistência natural do corpo e se colocar numa situação do suicídio, por exemplo. Só para a gente ter uma noção de que o medo, em essência, né, devidamente ajustado a esse tipo de conservação, é necessário. É necessário. Na medida em que a gente amplia o nosso estado de consciência, certamente esse instinto estará presente, mas o temor que muitas vezes o acompanha não se fará tão presente ou será melhor conduzido por nós. Porque cientificamente falando, né, e aí saindo um pouco do espiritismo, a própria ciência humana já considera o medo em duas vertentes. Né? Existe esse medo que para nós estaria mais associado ao instinto de conservação, que é o medo inato, que nós nascemos e não depende de nenhuma experiência anterior para ser elaborado. O corpo exprime essa reação na medida em que ele é colocado numa situação de perigo, por exemplo. E existem aqueles que são apreendidos por nós. Houve um tempo que se pensava que ambas as situações movimentavam as mesmas partes do cérebro, por exemplo. Mas aí caminhos completamente diferentes, a ciência chegou a esse entendimento. Os medos apreendidos, que esses sim decorrem dos nossos traumas, né, para nós espíritas, decorrem das experiências talvez frustradas de outras existências, das relações de sofrimento enfrentadas em outras existências, estes conseguem ser melhor conduzidos, mas o mecanismo de defesa que o nosso cérebro se utiliza ainda não é plenamente eficaz. Né? A ciência também vai dizer que o medo nos acompanha meio que uma tatuagem no nosso DNA. Ele é impresso no nosso código genético e o nosso cérebro vai processá-lo somente depois que ele se instala. Aí eu fiquei, né, conversando com uma psicóloga, né, próxima, minha cunhada, e ela me falava, ela fazia, Diego, nosso cérebro não é preparado para lidar com o medo. Ele depende de um movimento racional, né, para que depois ele entenda, por exemplo, que aquele medo é irreal. Exemplo, né, nós tivemos uma situação traumática relacionada a uma situação de violência. Tem pessoas que superam sem a necessidade de outros, né, de outros aportes aí. Mas existem outras pessoas que vão depender de uma assistência psicológica, psiquiátrica, para se libertar daquela sensação. Se ela revive mentalmente aquela experiência, o corpo reage conforme o estado real da situação. O cérebro não faz a distinção de que aquilo é tão somente uma lembrança. Então, todo o corpo reage da mesma forma com que reagiu naquele momento. Aí entra o movimento racional, né, que é pegar a mente e dizer não, isso é só uma lembrança, e se movimentar com outras técnicas, né, aprendidas, para fazer com que o cérebro entenda que aquilo não está acontecendo e possa então retornar à sua condição normal. Ou seja, nós temos uma máquina perfeita, mas é uma máquina ainda que impõe ao espírito, e aí voltando, né, para a nossa conversa à luz do espiritismo, depende desta consciência espiritual para coordenar melhor as ocorrências da vida e as lembranças que porventura ele desenvolva em relação ao medo. Então sempre vai depender de uma consciência plena. A média vai usar muito esse termo nos três textos que ele traz em Dores da Alma, de que a consciência plena ela vai ser essencial para lidar com essas ocorrências. No primeiro traço, ele vai trazer a experiência do medo associada à percepção dele, e que a gente poderia tranquilamente trazer para o nosso momento atual. Né? O medo está instalado em torno de nós. Né? Um pouco mais, um pouco menos, mas fato é que ele está presente. Esse temor que a gente vivencia depende também de uma consciência para não se instalar dentro. Uma consciência que vai não negar a realidade. Né? E isso aí depende, é preciso que se esclareça para que a gente não entre aqui num pensamento que Joana coloca como de liberdade irresponsável, que é de pensar, olha, está todo mundo pegando, mas eu não vou pegar. Essa seria mais ou menos o equivalente a essa liberdade irresponsável. A realidade existe, se apresenta diante de nós, e nós vamos tomando, né, conscientemente a ideia de que nós precisamos nos preservar e nos valermos daquilo que está ao nosso alcance para evitar a ocorrência.
o que não vai nos livrar, eventualmente, de lidar com o problema conosco. Mas isso já não vai ser resultado de uma imprevidência, de uma falta de cuidado, de uma irresponsabilidade. Parece que é infrutífero esse esforço, mas para a consciência faz a diferença absurda. Porque o irresponsável vai se culpar. O previdente não. Ele pode até sentir um influxo daquilo, porque aí vai entrar, né, o rigor que a gente se utiliza muitas vezes para lidar com a gente mesmo, mas ao mesmo tempo a razão vai sinalizar, calma, você, né, passou por essa situação, mas não foi por falta de cuidado. E isso nos refrigera de certa maneira, no nosso sentir, porque a gente observa que nós não estamos fora da ordem de se precaver, de se resguardar, de se conservar. Então, sobre esse ponto, Hamed vai nos propor uma mudança da percepção. Não é que a gente vai negar o que está acontecendo fora, mas nós não vamos direcionar todas as nossas forças e movimentações em torno do que está acontecendo fora para tornar este medo externo algo instalado internamente e que se alimenta dessa movimentação. E aí me fez muito lembrar, e vocês devem conhecer pessoas também dessa forma, parece que o movimento é o mesmo, mas em essência não é. Em essência, em um dos dois movimentos, o medo está presente. Existe a pessoa que cuida da saúde para não adoecer, porque tem medo da doença, e existe a pessoa que vibra na saúde. É aquela que tem hábitos saudáveis, é aquela que faz tudo conforme, né, a orientação médica, mas não com o receio de adoecer e morrer. Esta fala de saúde constantemente. Esta promove o hábito saudável constantemente, sem parecer ser redundante. Ela não é cansativa na sua movimentação. Ela expressa, na forma de agir, na forma de falar, na forma de se relacionar com o outro, em tudo que ela faz, um comportamento saudável. Ela não é só saudável de corpo, ela é saudável também de mente. A pessoa que se cuida da saúde com receio da doença, ela vibra próximo da doença. Ela vibra na medicação que ela tem que tomar para evitar que a doença se instale. Ela vibra em tudo que possa gerar a possibilidade de uma contaminação. Ela está ciente daquilo que acontece. Dificilmente essa pessoa vai falar sobre saúde. Na nossa situação atual, é a pessoa que vai estar voltada para as estatísticas e não para o que pode ser feito para se evitar. Vocês conseguem, eu estou conseguindo me fazer claro? Vocês conseguem ver a diferença? Tem, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. A forma como cada consciência se comporta no campo de ação vai denotar a presença ou não do medo. E isso a gente vai ver em diversos campos da vida. A gente está falando aqui de saúde, mas vamos ver, inclusive, diante do conhecimento que o Espiritismo nos traz. Tem pessoas que estão trabalhando em prol da vida futura e tem pessoas que estão com medo de desencarnar e irem para o umbral. Elas estão lutando para não darem uma chuveirada lá. Né? E existem as outras que estão preocupadas assim. Eu vou procurar fazer o melhor que eu puder, porque eu sei que o que eu construir daqui de positivo é contributo para a minha vida futura. Ela não menciona o umbral no processo dela, ela não vê o umbral como uma possibilidade, porque a consciência sabe que pode acontecer, mas ela está mais preocupada no fazer o que é contrário àquilo. Então são movimentações muito próximas, só para nos mostrar o quanto, né, nós nos tornamos complexos ao longo do processo e quanto o medo também vai se tornando cada vez mais complexo à medida que nós vamos nos expandindo nessa compreensão. E assim como as nossas imperfeições, ele vai também adquirindo uma série de facetas, uma série de movimentações que a princípio a gente pode entender como cuidado, mas que depois se manifesta realmente como um comportamento de temor exacerbado e que desalinha e desajusta diversos outros campos que não só o campo mental. A gente tem um outro enfoque que ele vai nos trazer, associado, por exemplo, às fobias sociais. E que talvez, com a situação da pandemia, com a necessidade do distanciamento, se estabeleçam muitas pessoas. Pessoas que vão temer sair de casa mesmo. Ou vão temer o convívio com outras pessoas, ou vão temer estar na casa espírita, por receio
de se contaminarem, de se colocarem na situação de risco. E é algo muito grave que nós vamos lidar, a verdade é essa, né? As casas espíritas agora vão se habilitar nesse campo também, de lidar com essas questões cada vez mais aprofundadas, para lidar com seus próprios trabalhadores, que poderão passar por isso. E isso vem muito sutil, né? Vem o receio em razão da pandemia, mas numa situação melhor, mais equilibrada, mais controlada, essa fobia vai se apresentando de outra forma, que é o que realmente vai associar exatamente a complexos já existentes no indivíduo, que vão ser, na verdade, se valer da pandemia como um gatilho. Um gatilho para o desenlace daquilo. Então, talvez, há de ser aquela pessoa que está na casa espírita, que senta lá no fundo, que todo mundo cumprimenta e ela muito, né, discretamente se relaciona, mas que não se aproxima, não se abre, né, não compartilha, não se integra a outras dinâmicas por receio de ser julgada, de ser criticada, por não se achar-se em condições. Sabe aquele trabalhador que sempre diz que está verde, que não pode trabalhar em nada na casa espírita porque eu ainda não estou preparado. Eu ainda não sou espírita, eu sou só simpatizante. São movimentos dessa consciência que até Joana vai trazer no livro O Homem Integral, como movimentos de perturbação no indivíduo associados aos seus complexos de inferioridade, por exemplo. Outros tantos complexos a psicologia se encarregaria de nos mostrar, mas esses ainda são muito presentes em nós que nos valemos de arrogância, em nós que nos valemos de não submissão a determinadas situações, né? Uma certa rebeldia até, vai ser decorrente de um comportamento de alguém que tem esse complexo de inferioridade. E ele permite também que a fobia social se estabeleça. Hamed, ele enfatiza a agorafobia, que é a fobia, né, ao convívio, ou a espaços com muitas pessoas, ou a interação mesmo. Só que aí notem o medo contrariando a nossa necessidade evolutiva. E é com esse tipo de medo que a gente precisa se preocupar. Compreender que ele vai apresentar gradações, compreender que alguns aspectos do medo são necessários na situação que nós nos encontramos, no nosso estágio evolutivo, mas o medo que nos coloca em uma situação de confronto à lei, esse deve ser observado por nós. A casa espírita, ela nunca vai substituir, a verdade é essa, nunca vai substituir o psiquiatra, o psicólogo, né, e as terapêuticas necessárias para o cuidado da mente. Mas ela traz recursos que podem se associar a esses processos e facultar ao indivíduo a possibilidade de sair dessa condição ou de melhorar os efeitos dela. A gente sabe que nada relacionado, né, a essas questões mentais nossas, as questões psicológicas, se constrói instantaneamente e se desfazem também instantaneamente. Isso é a prova de que nós precisamos o tempo todo saber e fazer. Nenhum tratamento dessa natureza vai surtir o efeito necessário se o paciente não se esforçar para praticar, né, as terapias, para se conduzir numa certa disciplina, fazer o que lhe compete no processo de tratamento para alcançar a cura que ele espera. E ainda que não se alcance a cura, mas uma melhora da sua qualidade, porque parte da vivência nossa de relação impõe a necessidade da qualidade de vida, e essa qualidade de vida também é resultado da qualidade do nosso convívio no ambiente que nós escolhemos, por exemplo, para estabelecer a nossa religiosidade. Um ambiente que eu não encontro o suporte das pessoas, né, para me mostrarem o quanto eu posso fazer, ou o quanto eu posso ser, ou que eu tenho condições de estar em contato com o Pai, que as minhas incapacidades, as minhas imperfeições não me impedem de estabelecer esse contato. Se esse ambiente não me proporciona isso, ele não alcança o objetivo de nos aproximar de Deus. O medo que me afasta, que me coloca contrário, em confronto com a lei natural, é o medo que eu preciso cuidar, e é o medo com o qual nós aqui temos elementos que podem nos auxiliar a isso.
né? Podemos buscar os outros recursos e devemos em muitos casos, mas outros a gente tem condições de melhorar, digamos assim, né? Ou reverter com a prática do conhecimento espírita. Entender que o medo é parte do meu processo evolutivo e é necessário, afastar as situações, as relações que me colocam em uma situação de desalinho comigo mesmo e com o outro, são deveres da minha percepção modificar. É a minha responsabilidade aqui do meu fazer por mim mesmo com os recursos que eu já alcanço. E quais seriam esses recursos? Aí eu vou pegar a pausa agora de reflexão para tomar um gole de água. Quais são esses recursos? O que eu posso realizar que está agora, de fato, ao meu alcance para melhor lidar com o medo presente em mim ainda? E este medo que eu reconheço não fazer parte lá da minha movimentação instintiva. O medo que nasce dos meus traumas, né? Das minhas relações, de como eu fui conduzido na infância, inclusive em relação à relação com Deus. Tudo isso, gente, provoca medo. Será que nos dias atuais a gente não vai encontrar pessoas que têm medo de Deus? Ou espíritas que têm medo de espíritos? Né? Chega a ser um contrassenso, mas é uma realidade. Tem gente que não quer conta com a sala mediúnica e se afirma espírita e diz que se compreende, né, espírito, mas tem medo do espírito desencarnado. A gente vai se deparar com esses comportamentos. Aí entra aquilo que todos nós conhecemos aqui de cor salteada. Não dá para você lidar com essas questões se você não olhar para dentro e identificar a causa disto. Onde foi, em que momento que eu construí essa crença, por exemplo, de que a sala mediúnica é um local que eu deva temer na casa espírita, que eu não quero passar nem pela porta. Ou de que na casa espírita eu não posso fechar os olhos, porque se eu fechar os olhos, o espírito vem e vai se manifestar por meu intermédio. Ou que o médium é uma pessoa que, se começar o trabalho mediúnico, ele não pode mais largar. É uma porta que se abriu, né, que se ele largar só vai trazer dor e sofrimento. Olha quantas crenças, né, de medo nós construímos com o conhecimento espírita. Ou que foram implantadas mesmo em nós, né, lá na infância, ou observando os nossos pais que eram trabalhadores da casa espírita, ou que vinham sendo conduzidos, né, por uma prática espírita um pouco dissociada da essência, mas voltada com esses temores ou esses mitos em torno da doutrina. Autoconhecimento também vai impor para a gente a necessidade de conhecer o que está diante de nós. Se a gente parar para analisar, por exemplo, a própria proposta de Jesus, enquanto esteve conosco, nos apontando o caminho a seguirmos, nos mostrando o que seria possível realizar, em nenhum momento ele deixou de exemplificar a nossa necessidade de nos observarmos, de nos avaliarmos, de nos conhecermos e de nós conhecermos o mundo à nossa volta e as pessoas. Podem puxar no Evangelho, né, uma passagem que eu possa ver o Cristo me dando, me mostrando que eu devo analisar melhor a mim mesmo. Eu tenho já duas aqui na cabeça. Tem o mancebo rico, que pede para segui-lo. Tem o sábio do templo, que indaga Jesus sobre quem é o próximo mais próximo, ali na parábola do bom samaritano. Ainda vou trazer outro. Os que estão prestes a apedrejar a adúltera. Todos eles foram convidados pelo Cristo a fazerem um autoexame. Como o Diego, né? Um queria apedrejar a criatura, mas o que ele indaga as pessoas antes de apedrejarem? Aquele que estivesse em pecado, se atire a primeira pedra. O que ele está fazendo? Propondo a autorreflexão. Diante da parábola do bom samaritano, o que ele está indagando ao sábio? Quem é desses todos aí que eu mostrei na parábola? Qual é aquele mais próximo do rapaz que foi assaltado?
Ele está perguntando para alguém que conhece a lei. É como se ele estivesse perguntando para a gente, né? Quem é essa pessoa? Olha, Jesus o tempo todo se valendo do conhecimento que nós já temos e da observação das coisas do mundo para observarmos a nós mesmos. Então, o autoconhecimento passa a ser um dever para nós. É o dever mais do que a reforma íntima. Né? Também acho absurdo falar isso, mas é verdade. A gente cultivou uma cultura de reforma íntima sem nos conhecermos. Todo mundo quer reformar, mas ninguém sabe por onde começar. Aí, na dúvida, a gente começa pelo que todo mundo começa, pelo egoísmo. Porque todos nós somos egoístas. Mas talvez ela seja menos do que eu. E ela possa se predispor a fazer algo além daquilo. Não estou dizendo que ela não vai trabalhar o egoísmo dela. Mas existem questões nela mais emergentes. Estas precisam ser observadas. Como é que ela descobre isso? Se conhecendo. A gente muitas vezes precisa ir ao consultório, né, do psicólogo para ouvir isto, quando a nossa doutrina já nos fala isso há bastante tempo. Qual é a melhor forma, né, de alcançar o modelo do Cristo? Um sábio já te disse: conhece-te a ti mesmo. É o dever nosso, inclusive para lidar com os nossos medos, que parte deles também vão ser resultado desse processo. Se não forem o resultado desse processo, serão a causa por nós não começarmos esse processo. Porque tem gente que tem medo de descobrir o que se é. E medo, né, no senso comum, está sempre associado ao quê? Receio do desconhecido. O autoconhecimento é a mesma coisa. O autoconhecimento é você dar de cara com alguém que você não conhece, que você julga conhecer, mas que você conhece na superfície, mas que muitas vezes depende de uma conduta do outro para estimular em você essa percepção. Olha, você é muito arrogante na forma como você cumprimenta as pessoas. Espera aí, eu estou sendo educado, toda a vida eu fui assim, né? Outra pessoa vai e faz o mesmo estímulo. Se você é alguém que já exercita, né, a reflexão das suas próprias condutas, você para e analisa. Poxa, 2 pessoas me sinalizaram uma conduta arrogante no lidar com o outro, né, no cumprimento do bom dia, do boa tarde, do boa noite. Peraí, eu tenho que observar. Na terceira vez, você já está examinando a forma como você conduz, como você fala. Aí você entende que não é o bom dia, é a altura da voz, é o não olhar para o outro. É o automatismo desses comportamentos, né, de educação que a gente realiza sem expressar o sentido, porque nós estamos desejando um bom dia à pessoa. Né? Não é um bom dia de canto de boca, é um bom dia. É o dia que eu gostaria de ter, que gostaria que me desejassem. Isso é refletir sobre si mesmo. E nós temos medo. A verdade é essa. Nós temos medo de descobrirmos que nós não somos as pessoas que justificamos quando a gente diz para Deus que a gente está fazendo muito e que as dificuldades continuam acontecendo. Meu Deus, eu estou no centro de segunda a segunda, né? Por que é que essa situação aqui não se melhorou? E aí está lá a causa, que eu não quero mexer. É um outro ponto. Se eu não quero mexer nessa causa, naturalmente eu vou evitar todo e qualquer movimento para tocar neste ponto. Eu sempre me recordo, quando eu trato desse assunto, das minhas sessões de terapia, né? E que eu me recordo que determinadas delas eu saía com um deverzinho para cumprir, e eu cumpria da hora que eu saía do consultório até a próxima sessão. Tinha outras que eu só lembrava quando eu retornava para a sessão. Quando o psicólogo dizia: Diego, e aí, da nossa devolução da semana passada? Aí eu: que devolução? Aí chegava. E aí o rapaz, eu não me lembrei. E normalmente eram estas que iam mexer nos pontos, né, fulcrais ali da nossa transformação. É claro, né, o Espiritismo faz isso de uma maneira muito mais sutil, mas desde o momento que ele nos diz que nós somos responsáveis pelo mal que nos acontece e pelas aflições que sofremos, ele já está dando a pista de que, olha, tem muito mais a ver com você, ou com o que você faz, ou com quem você é, do que com o outro. Então não é só uma cultura de acabar com a ideia de que nós somos vítimas das circunstâncias, mas é a postura que aquele que se observa passa a tomar antes de qualquer coisa. Não é que o outro não terá responsabilidade pelo que faz, mas antes de responsabilizar o outro, ele olha para si mesmo.
e analisa o que foi que eu fiz que pode ter contribuído para que ele tivesse agido daquela forma comigo. Ainda que o outro tenha dificuldades e tenha somado a situação, você descobre muitas vezes que o gatilho, né, ou quem deu o primeiro passo, foi exatamente você. E isso auxilia muito para que mágoas, ressentimentos não se estabeleçam. Você não tira a responsabilidade do outro, mas você sabe quem provocou a situação. Então, nesse processo, e sabendo que você sabe mais, talvez do que aquele outro incauto, a responsabilidade é sua. Você já não é mais o epitáfio, né, da música dos Titãs. Você já sabe exatamente que não há acaso nessas ocorrências, porque você é um elo que estabelece a construção daquilo que acontece. Então, este medo também é empecilho para o nosso processo de transformação. E, naturalmente, por ter medo de quem nós somos, a gente vai ter medo de tudo e de todos. A história do eu não sei do que eu sou capaz se isso me acontecer, ou eu não sei do que ela é capaz caso isso aconteça. É fruto do desconhecido. É fruto de quem ainda não domina as suas próprias emoções e não domina o próprio medo. Eu tenho certeza que aqui entre nós, todos nós carregamos conosco uma certa aversão a determinadas atitudes que nos colocam, por exemplo, em situação de exposição. Né? Estar exposto ao julgamento dos outros. Eu me lembro que estar assim na frente na casa de oração, para mim, não era problema, até sair para outras casas, e passa a ser. Então, não tem uma doutrinária que eu faça fora da minha instituição, e dentro da minha instituição, que eu não sinta um frio na barriga e não comece com o pensamento de que eu não vou conseguir. É incrível isso, né? Mas também eu fico pensando assim, no dia que eu não tiver, é melhor deixar de fazer, porque eu já vou estar num processo de ilusão muito profundo de achar capaz o tempo todo. Na universidade é a mesma coisa. Quando nos colocamos nessa situação de estarmos submetidos ao julgamento do outro, o medo chega. E o que pode provocar, muitas vezes, a tal da fobia social também, é justamente o medo de ser julgado. E aí a gente precisa analisar por qual razão esse medo se estabelece. E não tem como olhar a forma como nós julgamos os outros. Muitas vezes, né, na maioria das vezes, tem a ver com isso, né, de termos receio da língua do outro, porque sabemos que a nossa é cirúrgica também na crítica, no julgamento do outro. É tanto isso que falar em crítica, por exemplo, na casa espírita, é algo muitas vezes proibido, que as pessoas associam a crítica imediatamente ao quê? Ao que vai desconstruir ou vai tornar sem importância ou desvalorizar o que foi realizado. O nosso codificador propõe exatamente que a crítica se faça no trabalho. Para toda a comunicação mediúnica que se chegue, qual é o melhor exercício? Analisar o conteúdo, ver se ele guarda, né, relevância ou encontra sentido nos postulados do conhecimento que nós já temos, se é uma mensagem adequada à forma como o espírito se apresenta. Aí você vai observar a linguagem, vai observar a percepção do médium em relação ao espírito comunicante. Tudo isso é crítica. Ainda ele vai dizer no livro dos médiuns, né? Os espíritos superiores, ao contrário, ficam felizes em ter os conteúdos das suas mensagens analisados, porque eles têm a consciência de que aquele grupo, por exemplo, né, ou aquela equipe de trabalho, está preocupada com o resultado. Então, a crítica é necessária. A observação criteriosa, ela é necessária. Mas quais os critérios que nós devemos utilizar? Nesse caso que Kardec sempre coloca, é em conformidade com os postulados espíritas. Mas a nossa vida de relação é com amorosidade, é com respeito ao outro, é com a compreensão de que o outro está também a caminho. E eu só construo essas reflexões se eu, de fato, partir para o autoconhecimento. Então, amigos, pensar em libertação do medo ou dos temores que a gente vivencia, que não são decorrentes daquilo que é fruto da nossa necessidade de se conservar, perpassa pelo autoconhecimento. Perpassa por essa necessidade diuturna nossa de observar e examinar as nossas ações e o móvel das nossas ações. Tanto, né, naquilo que a gente acredita não ser tão útil, tão relevante, como também nas atitudes.
nas atividades que nós julgamos de relevância e de importância para nós. Elas dependem dessa observação até para que sejam mais qualificadas nas suas realizações. Como nós assumimos responsabilidades e tememos, muitas vezes, né, como coloquei aqui o exemplo da exposição doutrinária, esse temor é aceitável. Determinados níveis de ansiedade na nossa vida, né, são toleráveis e até um sinal de normalidade, de estar saudável. O que nos preocupa é aquilo que nos engessa. Se a gente remontar a percepção do medo, a sensação do medo, ou eu perguntar a alguém de vocês, quando eu falo em medo, qual é a sensação que você se recorda de imediato que o medo lhe provoca? Silêncio, né? Também. Pode ser. Não falar nada. Inclusive, isso aí é instintivo mesmo. Né? Porque no meio animal a gente vai observar o seguinte: o estacionar, o diminuir o volume da respiração, por exemplo, é uma conduta de conservação presente nos mamíferos. Nós. O gelo, né? Que muita gente reclama que parece que trava e não consegue se movimentar. Agora, se isso se apresenta em outros campos da vida, aí é que precisa ser analisado. Aí é que precisa ser observado pela gente para saber a razão disso. Mas, de resto, situações de violência, né, situações que a gente sabe que vão nos causar um determinado problema, isso é perfeitamente aceitável. Mas são essas movimentações que também podem se apresentar, por exemplo, nas relações. Eu estou pontuando tanto a questão da relação, porque acredito que nesse momento que nós estamos de retorno, nós vamos lidar muito com o medo alheio. Se somos médiuns, vamos lidar muito com o medo nas comunicações mediúnicas. Na evangelização, então, essas crianças que viram tudo de camarote em casa, né, por mais que os pais estivessem se preocupando em preservá-los e não tornar a situação amedrontadora, mas eles veem televisão também, né? Eles veem números, embora não tenham uma dimensão, eles observam o comportamento das outras pessoas. Então, vai ser, de fato, uma dinâmica com a qual nós teremos de lidar, mas, ao mesmo tempo, como nada é inútil na criação, as ocorrências servem também para que a gente se observe. Para que a gente que se julgou forte e que disse assim, não, agora retomando para mim está tudo normal, eu estou realizando tudo, tem as síndromes, né, que estão se apresentando ali, tantos profissionais que estiveram na linha de frente o tempo todo e que estão sofrendo o influxo disso, justamente para mostrar o quão sensível ainda nós somos às questões externas. E para isso, né, o Espiritismo também, assim como Jesus, nos traz diversos recursos para nós mantermos minimamente, e eu tenho usado muito esse termo, minimamente, o equilíbrio que nos é possível construir nas nossas vidas. Porque aqui estamos falando do que é possível para nós. E o Cristo nunca reclamou diferente disto. A gente tem um alvo, né? A gente tem um objetivo maior, que é de fato a perfeição, como Ele nos propõe. Mas Ele jamais desprezou, e o Pai jamais desprezará, o nosso estágio evolutivo atual. E esse estágio é aí que entra mais uma vez o tal do autoconhecimento. É neste estágio que eu preciso examinar quais são as formas que eu tenho de minimizar os efeitos desse medo em mim. Eu me peguei muito com o Ho'oponopono nessa pandemia. Não vou mentir não, porque você fala na sua cabeça também, né? Sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo, gente. Para poder dormir muitas vezes, era necessário aquele trabalho. E no processo de fazer aquilo, você começa, né, a se movimentar em outros campos da sua emoção, na sua relação com outra pessoa, na mágoa que você acha que você já não guarda, mas que está lá, guardadinha numa caixinha de presente, bem embalada, escondidinha, para você não prestar atenção nela. E de repente, aquela repetição, né, e aquela entrega, porque é preciso que haja entrega. E para que haja entrega, é preciso que haja o quê? Fé. Estou dizendo a fé no Ho'oponopono, mas a crença de que você é capaz de se libertar destes mecanismos que te atrasam,
que te prendem. Então, as práticas meditativas, a prece, o exercício eficiente da prece, que é no sentido de fazer a prece buscando o contato com o Pai. E esta prece, ela é o caminho que você traça em direção ao Pai. Não é o mesmo caminho que ela vai traçar, é o meu caminho. E nesse caminho, eu não sei como é que eu vou me conduzir ou vou lidar com o Senhor, mas eu preciso criar dessa minha forma, né? Essa vivência também me auxilia no enfrentamento dos meus medos, porque quanto mais próximo eu me sentir dessa presença, quanto mais próximo ou certo eu esteja do aporte espiritual que todos nós contamos e possuímos nas nossas existências, mais, não vou dizer mais rápido não, mas a minha movimentação para sair da situação de medo será mais eficaz. Lembra que no início eu disse que o cérebro não faz distinção entre o que é irreal e o que é real, não foi isso? Para que ele entenda, é preciso que a razão chegue de olho, cérebro, né? Você precisa perceber que isso aqui foi só uma lembrança. Quando eu tenho, né, à minha disposição esse recurso da prece, o recurso da meditação, da visualização terapêutica, ou simplesmente de parar e tentar respirar fundo, com tranquilidade, e expirar quantas vezes forem necessárias, até a taquicardia diminuir, até o tremor do corpo cessar, até aquele gelo começar a se desfazer internamente, tudo isso é recurso. E é recurso que eu estou encaminhando para o cérebro, mas que naturalmente depende da minha consciência. Me conhecendo, eu consigo elaborar melhor este plano de saber, esse plano de fuga, digamos assim, da situação que me amedronta. Se não for a situação, o sentimento, que decorre da lembrança ou que decorre da minha preocupação com o que virá e que me faz, muitas vezes, sair do meu momento presente. Acho que é Karl Mascarenhas que fala que a ansiedade já a preocupação com o futuro, né, com o que virá. Quando, em verdade, o que nos interessa, no nosso plano de ação atual, é vivenciar a realidade. Não há como, principalmente nós espíritas, eu gosto de trazer muito essas reflexões para nós, porque o espiritismo chega primeiro para a gente e precisa fazer diferença para a gente, para se mostrar, né, em nível de consequência e de frutos salutares para os outros, a partir do que a gente vivencia. Para nós, fica sempre o alerta de não nos iludirmos no trabalho que realizamos sem a percepção do mundo exterior. Não nos iludirmos que só através da prece eu serei capaz, né, de extinguir essa situação de medo em mim quando eu convivo com pessoas que estão vibrando nessa sintonia. Não é só no meu trabalho na casa de oração que eu estarei isento ou afastado das situações que se apresentarão diante de mim nesse contexto. Nós vivemos todos, espíritas ou não espíritas, mais ou menos no mesmo nível evolutivo. Portanto, a nossa psicosfera, o nosso campo energético em torno de nós é o mesmo. O que nos difere é como nós nos conduzimos nesse campo energético. Ora, né, sendo mais suscetíveis ou não. Claro que a nossa intenção é não ser tão suscetível a, mas uma vez envolvidos e nos influenciando por essas vibrações de medo, que a gente conte com os recursos que nós já possuímos. E não saia, como muitos infelizmente ainda fazem. Vai para o centro hoje? Coloque meu nome no livro de vibração. Né? Ou vai para o centro hoje? Vou, também vou. Mas olha na hora das suas preces, olhe por mim. Ou melhor, quando tiver alguém aqui na frente, entregue meu nome para a pessoa fazer uma vibração especial para mim, porque eu não consigo. Né? Ou na hora do passe, não, hoje o passe vai ser coletivo. Poxa, eu preciso de um passe individual, porque o coletivo não vai ter o mesmo efeito. Isso decorre da nossa falta de fé nos recursos que nós possuímos. A gente sabe, né, que no momento que a gente intenta vir a casa de oração, nós já contamos com o suporte. No momento que a gente chega, então, nós somos envolvidos por essa energética. E se quisermos, e fizermos por onde, no sentido do nosso fazer mesmo, da nossa prática no campo de atuação, a gente é capaz de estender estas mesmas vibrações para onde formos. Inclusive levar para casa e contemplar os nossos familiares queridos que estão lá. E não deixar pelo meio do caminho,
né, como o cara que travou o meu carro na frente, ou o semáforo que quebrou e não me deixou passar adiante, e aí vou deixando, né, as reminiscências dessa vibração tão maravilhosa que me fez tão bem pelo caminho, pela minha vigilância. Eu sei que a gente é invigilante ainda, eu sei que falta muito para a gente alcançar esse estado de consciência plena que Hamed, que Joana de Ângeles nos convida a realizar. Mas nós estamos verdadeiramente no caminho, no campo de ação, de pegar essa teoria toda e colocar em prática nas nossas vidas, ou só estamos patinando no conhecimento, absorvendo, né, para dizer que sabe, mas que não realiza? O dever do espírita realmente é muito maior. Eu acredito que nesse momento que nós estamos voltando, nossa responsabilidade agora vai ser colocar em prática mesmo os recursos que nós temos ao nosso alcance. Que a gente se cerque dessa certeza, mas que a gente não perca de vista que JC está ali do nosso lado, nos amparando e nos fortalecendo mesmo. Não é? Que para cada movimento nosso, em prol do nosso progresso e em prol do progresso do outro, nós vamos contar sempre com o aporte da espiritualidade, que se aumenta à medida que a gente aumenta as nossas melhores intenções. Você acha que você está só com um monte de guardião, né? Sinto lhe dizer, mas se dedicou à evangelização, já tem uma outra equipe, se dedicou ao trabalho mediúnico, tem uma outra equipe, se dedicou à exposição doutrinária, tem uma outra equipe. Nós vamos nos cercando de uma pleiade de espíritos interessados pelo nosso progresso, mas eles só se interessam, de fato, por aqueles que estão dispostos a realizar e que já estão construindo mesmo esta consciência mais ampla de quem se é, do ser imortal que é, das possibilidades que tem e dos recursos que conta de imediato. Os futuros ficarão para o futuro, não é? E ocorrerão no nosso futuro. Mas agora, quais os recursos que eu possuo para lidar com o medo que ainda está presente em mim, que está presente no meu lar, que está presente no meu ambiente de trabalho, que está presente no trabalho de campo na casa de oração? Aí a gente tem que fazer, né, cada um de nós fazer a sua reflexão e colocar em prática dentro das suas possibilidades. O que lhe é possível é o que vai lhe garantir, né, o próximo passo no processo evolutivo. Eu espero ter colaborado com as reflexões de vocês. Sei que não é uma situação tão, né, à vontade, ainda estamos todos nos voltando à nossa normalidade na casa espírita, mas que a gente possa refletir com o medo, sobre o medo de uma maneira mais leve. Eu fiquei muito preocupado com isso. Falar de medo de uma forma que não fosse tão pesada, principalmente para a gente estar retornando desse processo de pandemia, mas que a gente possa refletir com mais tranquilidade, com mais suavidade, sempre tendo em mente que o maior psicólogo ali está do nosso lado. Muita paz para todos, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, e eu gostaria muito de ouvir vocês, caso vocês tenham algo a falar, e se vocês não tiverem, aí fica a mesma premissa de sempre. Na próxima encarnação a gente vem mudo, trabalhando no movimento espiritual.